Tem uma frase curiosa que diz que a única coisa permanente é a impermanência. Ou seja, tudo está mudando completamente. Então, depois de você trabalhar um monte de tempo em redação, para mim mudou, e eu estou trabalhando em casa e estou dando uma contribuição para o pessoal que está lá na redação. Eu acho que para mim é uma experiência muito importante e é para muita gente. Eu não me sinto confinado absolutamente. Podvirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O teu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o Podvirts, o lado bom de tudo. Eu sou a Camila Busnello e o convidado dessa semana é o professor de História, autor de mais de 40 livros, apresentador e um dos jornalistas mais respeitados, admirados, e isso eu falo por mim também, e premiados do nosso país, que eu e todo mundo aqui na Record TV tem o privilégio de poder te chamar de colega. Então, meu colega, meu mestre Heródoto Barbeiro, seja bem-vindo ao nosso Podvirts. Olá, Camila, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aí ao seu lado. Eu vou pedir aqui para o nosso podcast, só para você falar aquele seu cumprimento que você fazia lá no nosso podcast Resumo R7. Olá, povo do R7. Oh, que saudade. Uma saudade imensa de vocês. Nós também. Saudade de ouvir esse vozeirão aqui pelo podcast. Bom, Heródoto, vamos falar um pouco do que é você, né? No bastidor, eu tive o prazer de trabalhar com você diretamente e eu posso dizer que mais do que informar, sua paixão é explicar a informação. Eu tenho a impressão até que durante o cafezinho ali na padaria, o cafezinho que você gosta bastante, você fica explicando alguma coisa para quem estiver no balcão. Tô certa ou tô errada? Eu acho que você está certo. Uma das missões nossas, minha e sua e os demais jornalistas, é a gente explicar as coisas. Porque muitas vezes a gente se sente muito mais motivado, às vezes, para opinar sobre coisas. Claro, todos os seres humanos têm o direito de opinar, sendo jornalista ou não sendo jornalista. Mas eu acho que, como jornalista também, para nós, essa missão de explicar, para que as pessoas possam entender e para que elas possam formar sua própria opinião a respeito de determinados assuntos. Então, talvez antes de você saber minha opinião sobre esse assunto, será que seria melhor explicar para você e você, então, formar sua própria opinião? Eu acho que isso é uma contribuição importante que todos nós aqui do Grupo Record damos todos os dias. Heródoto, a gente está passando aí por um período de pandemia, quarentena, as pessoas mais de 4 meses em casa. Você mesmo, a gente está falando à distância, porque você está na sua casa desde março, quando a pandemia começou. A gente aqui trabalhando, mas você não deixou de trabalhar nem um segundo. Conta um pouco da sua rotina, como tem sido a quarentena para você. Eu sei que você é um cara zen, budista. Então, fala um pouco da sua experiência nessa quarentena. Olha, você sabe o seguinte, tem uma frase curiosa que diz que a única coisa permanente é a impermanência. Ou seja, tudo está mudando completamente. Então, depois de você trabalhar um monte de tempo em redação, para mim mudou, e eu estou trabalhando em casa e estou dando uma contribuição para o pessoal que está lá na redação. Eu acho que para mim é uma experiência muito importante e é para muita gente. Eu não me sinto confinado absolutamente. Primeiro porque a minha carga de trabalho aumentou muito. Então, eu tenho que levantar às 7 da manhã para fazer uma reunião de pauta às 9, para a gente fazer outra reunião de pauta às 3 da tarde, às 6 é o fechamento do jornal e à noite eu faço 3 comentários. Como você lembrou agora, são 3 comentários explicativos que eu faço durante o jornal. Então, isso me toma bastante tempo. E outra coisa, eu não estou fechado na minha casa. Eu não estou assustado com essa pandemia. Eu saio todo dia da minha casa. Ou eu vou fazer uma corrida no Pacaembu, que fica aqui perto, corro lá um pouquinho de manhã. E no final da tarde, eu e a Val, geralmente vamos tomar um café no shopping, que também não está muito distante daqui. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, tem que usar máscara, tem que limpar a mão, tem que ter o álcool gel, mas ninguém tem que ficar apavorado com essa epidemia, porque ela está sob controle. É lógico que não queremos que ninguém fosse afetado, mas as pessoas que estão afetadas geralmente são pessoas que têm algum outro problema além da pandemia. Então, eu acho que é uma experiência interessante, não só para mim que está sendo, mas eu acho que para muita gente. Com certeza. Você citou aí a frase, né? Você publicou um livro, O que a Vida me Ensinou, em 2014.
com essa frase que você falou, e eu vou até abrir aspas aqui, olha. A impermanência é a única constante que permanece. 6 anos depois, essa frase permanece para você, Heródoto? Olha, essa frase permanece porque ela é muito mais velha. Eu já sou velho, mas essa frase é muito mais velha que eu, Você é só pra você ter uma ideia. jovem, você é jovem, simpático, Olha, inteligente. Essa frase é de um líder religioso que viveu há 5 séculos antes de Cristo nascer. É o Buda, a frase é dele, né? E eu coloquei no livro, mas a frase é do Buda. O que significa o seguinte, significa que a gente tem que entender que as coisas estão constantemente mudando. A gente geralmente se apega para a coisa não mudar. Quando está tudo bem, não tem aquela história que time que está ganhando não se mexe? Tem. Pois é, isso não é válido dentro da filosofia do budismo. A filosofia do budismo é que as coisas estão constantemente se transformando e para que a gente possa viver melhor, a gente tem que entender essas transformações. Como, por exemplo, aquilo que a gente está vivendo agora com esse coronavírus. E você acha que a quarentena te ensinou sobre a vida de uma maneira geral? Desde o início da pandemia, você teve que adaptar a tua rotina, né? Deve ter pensado em muita coisa. Você acha que a quarentena te ensinou algo sobre a vida? Olha, eu acho que sim. Primeiro porque a gente tem que observar, você me lembrou, eu até no passado dei um pouquinho de aula de história. Outras pandemias já aconteceram na história da humanidade. Essa é mais uma das pandemias. É uma delas. Se a gente olhar um pouquinho para trás, na pandemia anterior a essa nossa aqui, foi a famosa gripe espanhola, que matou milhões de pessoas no mundo. Então, se você olha para a gripe espanhola, quando não havia praticamente uma ciência tão rápida como essa de hoje, e olha para o mundo que nós estamos vivendo, você veja a velocidade com que isso mudou para melhor. Hoje, tem mais de 100, eu diria 125 pesquisas no mundo para uma vacina contra essa pandemia. O que mostra, portanto, que nós estamos, a humanidade está numa situação muito melhor hoje do que estava, por exemplo, na época da gripe espanhola, que foi em 1918. Não tinha nascido ainda, hein? 1918. E matou, como você sabe, o presidente da República da época. Ele morreu, que foi o Rodrigues Alves. Ele foi eleito presidente, pegou a gripe e morreu. Você está falando, né, sobre a crise e você entende muito de história. A gente sabe, né, que depois de uma crise muito forte, uma queda da economia, depois que essa crise passa, vem um mar de oportunidades aí, até uma euforia em relação aos negócios. Muita gente, depois da crise, consegue se reerguer e sair bem, né, Heródoto? Exatamente. Aliás, você lembrou um negócio muito interessante. Essa recuperação, ela pode se dar na forma de 3 letras. A letra V, o que quer dizer isso? Eu caí rapidamente, estou subindo rapidamente. A letra U, ou seja, eu caí, mas eu fico um tempão embaixo e custa para eu subir. Ou a letra W, eu subo, desço, subo, desço, subo e desço. Olha, pelo que eu tenho olhado, pelo que eu tenho acompanhado o noticiário todos os dias, a impressão que eu tenho é que a recuperação vai ser em V. Ou seja, nós batemos no fundo e já estamos recuperando economicamente ainda, que haja muitas pessoas, infelizmente, doentes e muitas pessoas ainda com medo de voltar a uma vida relativamente normal. Heródoto, agora falando sobre nós jornalistas e o papel que a gente tem, assim como informar, a gente tem que consumir muita notícia, né? O dia inteiro você mesmo faz 2 reuniões de pauta para poder comentar à noite 3 assuntos diferentes e aí ficar lendo o dia inteiro, a gente mal consegue se desligar. Há quem diga que nós não estamos mais na era da informação, mas na era da curadoria, porque a gente tem uma oferta muito grande de informação. Você concorda com isso? Olha, eu concordo. Aliás, eu acho isso muito bom, excelente para a democracia de uma maneira geral. Por que razão? Porque agora eu não dependo mais de poucos veículos ou de poucas fontes para poder me informar. Eu tenho uma quantidade imensa. Suponha, por exemplo, na rede social. Nós estamos fazendo aqui um programa de rede social. Olha, nós podemos atingir qualquer lugar do planeta. As pessoas podem ver a hora que elas quiserem. E mais, elas podem comentar e criticar aquilo que nós estamos fazendo. Porque na rede social você não coloca nada na rede social que as pessoas embaixo não façam críticas, não façam comentário, não concordem, não discordem. O que motiva, portanto, um debate melhor, maior sobre a informação. Ou seja, hoje nós vivemos o seguinte fenômeno. Não é
mais possível esconder notícia. Todo mundo viu a história daquele desembargador. Pois Como é que aquilo chegou? Celular, exemplo, um celularzinho na não é mão verdade ou não? é capaz de revelar uma grande atrocidade. Até eu digo mais, ainda vou até te falar, aquelas denúncias contra policiais em bairros, Exatamente. né, em comunidades Violência. pobres de São Paulo, claro. Se não fosse o celular ali, o olhar da pessoa que vive aquilo, a gente não viria à tona e a gente não poderia informar isso. E consertar depois, né, Heródoto? Exatamente, viu, Camila? Porque antes era só a palavra da pessoa. Agora eu tenho a palavra e eu tenho um vídeo. Eu não sei se você sabe. Isso começou alguns anos atrás, numa ação da Polícia Militar em São Paulo, na chamada Favela Naval. Sim, em que lembro um desse grupo caso. Lembra dessa história? Lembro. Um grupo de policiais desceu na favela e matou uma pessoa. Pela primeira vez, alguém filmou. E olha, não era de celular ainda, hein? Hoje, qualquer um filma, qualquer um fotografa, qualquer um faz uma live, faz um depoimento na internet e as coisas todas, elas se propagam. Só precisamos tomar cuidado com a Fake news. Quero falar sobre fake news também, mas você citou essa coisa de todo mundo poder participar, né? Acho que o olhar das pessoas, a gente pode virar, qualquer olhar de pessoas pode virar denúncia. Agora, a gente está falando de um jornalismo ali que a gente tinha que ir atrás das denúncias e tal. Isso agora vem mais facilmente para nós jornalistas, né? A gente não tinha multimídia, a gente não tinha rede social. O que você acha sobre essa interatividade entre o público, o jornalista? Se essas novas mídias ajudam ou atrapalham a fazer um bom jornalismo? Olha, duas coisas em relação a esse ponto tão importante que você acabou de levantar. Primeiro é o seguinte, as pessoas podem acompanhar melhor o nosso trabalho e podem fiscalizar melhor o nosso trabalho, porque nós também precisamos ser fiscalizados. Quem fiscaliza a gente é o público, são as pessoas que estão nos acompanhando agora. Esse é um ponto importante, realmente muito importante. O outro é o seguinte, aumentou a nossa responsabilidade, Camila. Olha, faz parte de qualquer código de ética de jornalismo. Eu estudei um pouquinho isso para escrever os livros que você citou aí. A primeira coisa que o jornalista tem que fazer é duvidar. Não, mas pera, como assim duvidar? Uhum. Foi o presidente que falou, eu duvido. Ah, mas foi o governador, eu duvido. Ah, foi o Zé das Couves, eu duvido. Quando a gente não duvida, Camila, a gente corre o risco de propagar coisas que não estão corretas, não são verdadeiras. Você sabe de um caso famoso, todo mundo já ouviu falar, da chamada escola base, quando pegaram uma pequena escolinha aqui em São Paulo e acabaram com o dono da escola dizendo que eles eram pedófilos. E era mentira. Por quê? Porque na época, eu me coloco também nesse grupo, nenhum jornalista foi questionar lá o delegado para saber se aquilo era verdade ou não. O delegado falou, nós acreditamos e criamos um monstro chamado escola base, que até hoje paira em cima da gente, dizendo, olha, agora temos que tomar muito mais cuidado do que na época da escola base. Paira até hoje, realmente, sobre o jornalismo essa história. Foi uma grande injustiça, uma grande barrigada, né, de toda a imprensa da época. Aí você falou também de fake news. Fala um pouco mais, né? Como praticar, então, um jornalismo com responsabilidade e controlar tantas fake news que vêm de todo lugar, Heródoto? Olha, eu acho que o primeiro instrumento que nós todos temos que ter na mão, nós jornalistas, ou nós que temos um celular na mão, porque ele recebe e ele também emite, é fazer a seguinte pergunta: será que é verdade? Antes de eu divulgar, será que é verdade? Você recebe, todo mundo que está acompanhando a gente recebe aquele monte de coisa. Eu só reproduzo aquilo que eu acho que é verdade. O que eu tiver dúvida, eu não reproduzo. Porque eu estaria colaborando para que uma fake news pudesse ficar cada vez mais intensa. Portanto, eu acho que nós jornalistas, nós cidadãos de uma maneira geral, a primeira pergunta é, será que é verdade? Bom, deixa eu comprovar. Se for verdade, tudo bem. Agora, se não for verdade, para aqui. Eu não vou reproduzir. Eu queria que você falasse um pouco também das redes sociais para promover boas iniciativas, né? A gente tem o Virtus hoje, que fala de notícias boas. Acho que o mundo está precisando disso, né? De boas notícias. Como você vê hoje a boa notícia ganhando mais espaço na mídia, na imprensa? Olha,
Camila, as boas notícias derrubou aquela história antigamente que a gente falava. Se o cachorro balançou o rabo, não é notícia. Só é notícia se o rabo balançar o cachorro. Lembra disso? Lembra. Boa. É verdade? É Então, assim, verdade. se é boa notícia, não é notícia. É notícia quando é má notícia. Isso é um equívoco imenso. É um equívoco imenso. O que um jornalista tem que fazer quando ele sai de manhã para trabalhar ou está na sua casa o dia inteiro? Ele tem que procurar coisas inéditas, coisas que a sociedade ainda não sabe. Esse é o nosso trabalho como jornalista. E, logicamente, apurar para saber se aquelas coisas são corretas ou não. Então, quando você apura corretamente, você apura as coisas boas e apura coisas ruins. A sociedade tem o direito de saber tanto o que é de bom como o que é de ruim. E depois cada um faz aí a sua avaliação que acha que deve fazer. Heródoto, você também publicou um manual de jornalismo para rádio, TV e novas mídias com o Paulo Rodolfo de Lima. Qualquer coisa, se eu falar alguma coisa errada, você me fala, tá? O que você fala nesse manual? Qual é a sua mensagem para as pessoas que estão estudando jornalismo e querem se tornar profissionais e nossos colegas na área? Olha, queria dizer o seguinte, pessoal que está estudando jornalismo, a área nossa aumentou muito, mas aumentou muito. Por quê? Não, porque no passado você tinha poucas redações. Hoje você tem muitas redações. Hoje você não imagina uma empresa, você não imagina uma marca, você não imagina um governo, não imagina uma secretaria que não tenha o pessoal lá especializado em comunicação. Então, as possibilidades de trabalho hoje para o jornalismo em geral são muito maiores do que no passado. E acho que esse pessoal tem que estar ligado nisso. Primeiro, essa primeira questão. A segunda nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial é essa revolução industrial das novas mídias. E esse pessoal já nasceu aí. Então, esse pessoal tem que saber usar essa nova mídia para poder divulgar aquilo que é de interesse público e de interesse da sociedade. Isso eu tenho super curiosidade, bom que eu estou te entrevistando hoje para falar um pouco de você. Quando eu te conheci aqui no R7, na Record, na Record News, você já era um cara super multimídia, já fazia live, fazia ao vivo no Facebook, já falava com as suas plataformas. Como você se tornou esse cara multimídia? Vou te dizer que eu demorei para engatar nisso, sabe? Eu gosto de podcast e tal, mas essa coisa de live, eu nunca tinha pensado em fazer. E você já estava lá, fazendo diariamente, com seu compromisso ali com o seu público. Como você se tornou assim? Qual foi o seu clique? Camila, o pontapé inicial foi dado, por incrível que pareça, pelo R7. O Jornal da Record News, quando entrou no ar, foi o primeiro jornal que tinha duas plataformas, a televisão e o R7. Para mim, aquilo foi uma coisa maluca. Falei, caramba, esse pessoal está com a cabeça lá na frente e eu tenho que ir atrás deles. Então, foi inspirado nisso que o Jornal da Record News se tornou multiplataforma. Aí entrou no Twitter, entrou no Facebook, entrou no... Enfim, tudo que você pode imaginar, o jornal estava lá. Com o apoio da equipe, não fiz nada sozinho. Sua equipe é um grupo de pessoas que fazem junto. E depois eu vi que isso se espalhou de uma forma geral, é sinal que o nosso grupo estava certo. O que você acha em relação ao nosso futuro aí próximo, né? Quando a vacina chegar... Você acha que as coisas vão voltar ao normal? Ou a gente vai sair uma sociedade mais evoluída, mais empática? Olha, eu acho que quando a vacina chegar, eu estou chutando aqui, pelo que eu li, mas a vacina vai estar pronta em outubro, vai estar se espalhando pelo mundo no mês de outubro. Tem mais de uma vacina pronta no final do ano, vai ter 2, 3, 4, 5. Vai ser possível tomar vacina aqui na farmácia da esquina. Por que eu estou falando isso? Porque o teste também, você lembra, teste, aqui na esquina tem teste, só sei aqui na farmácia da esquina tem teste. Vai ter vacina para tomar aqui na farmácia da esquina. Claro que a massa da população vai receber isso através do Sistema Único de Saúde. Mas quem quiser comprar, vai poder comprar aí. Então eu acho que nós vamos sair dessa sociedade de uma situação melhor do que aquela que nós entramos. Eu tenho esperança disso. E nós, jornalistas, você acha que a gente vai sair também diferente depois de fazer uma cobertura tão grande em relação a essa pandemia e também
tentar superar os desafios na profissão. Eu acho que essa coisa de poder entrar de casa já é uma tendência, né? Porque antes tem que ter tudo, tem que ter muita qualidade. Hoje não, hoje você abre ali o computador e você consegue falar e dar a sua opinião e trabalhar de casa. Isso é maravilhoso. Espero que fique. Agora, acontece, quando você está em casa, acontecem umas coisas inacreditáveis. Ontem eu estava conversando lá com o Gustavo no jornal e um dos meus gatos, a Lola, ela pulou aqui no meu colo. E eu falando e ela aqui no meu colo. Aí o Gustavo falou, escuta, parece que tem o rabo de um gato passando por aí. É o Faísca. Eu falei, não, é a Lola. Eu mostrei a Lola, entendeu? Porque ela resolveu participar da live. O que eu vou fazer? Que maravilhoso. Ela quis fazer uma participação, uma ponta no jornal junto com você, né? Maravilhoso. O que mais aconteceu? Já aconteceu alguma coisa assim, Lady Murphy? Você vai entrar ao vivo, tá silêncio, de repente o vizinho começa a batucar, toca a campainha, a obra no prédio ao lado, sabe aquela coisa? Vou contar para você a Lady Murphy. Quando alguma coisa tem que dar errado, dá errado. Anteontem, tudo certo, tudo arrumado, bababá, bababá. A hora que eu entrei, adivinha o que aconteceu com o Skype? Caiu. Quais são as maiores lições que o Brasil e o mundo vão aprender depois dessa pandemia, Heródoto? Bom, eu acho que uma das lições é o seguinte, é que nós não somos super-homens, nós não somos invulneráveis, nós somos seres humanos. E nós temos tanto a nossa parte física, como a nossa parte mental, como a nossa parte espiritual, não é? E elas três têm que andar equilibradas para que a gente possa viver bem. Quando uma delas não vai bem, geralmente as outras duas não vão também. Quando você está doente, a sua parte mental também não vai bem. Muitas pessoas acabaram ficando fechadas, ficaram tristes, ficaram deprimidas, não é? Por causa de uma outra coisa. Então, quer dizer, a nossa lição é essa, a gente precisa pegar o equilíbrio, que é aquilo que o Buda dizia que é o caminho do meio. Caminho do meio, vamos nessa, né? Vamos aprender aí por esse caminho do meio que é mais do que necessário. Estou aqui fazendo essa entrevista com você e você tem um jeitinho de falar que no meio de uma explicação, eu não sei se já te falaram isso, mas é muito um jargão teu e eu quero dividir isso com você, que é o é ou não é. É ou não é? Tava com saudade de ouvir isso, Heródoto, mas esse jargão é maravilhoso. Mas você já tinha reparado? Sabe quando a gente tem os próprios defeitos, alguém tem que apontar pra gente. Mas não é defeito, é fofo, é uma característica maravilhosa. Eu não percebi. É maravilhosa essa característica, a gente adora. Eu e o povo do R7 aqui, a gente estava comentando, a hora que você fala o é ou não é. É fofo, tá? Continue. Para encerrar aqui o Pod Virtus, a gente já tem uma tradição, que é perguntar o que é o futuro em uma palavra. Pro Heródoto Barbeiro, que palavra seria essa, hein, Heródoto? O futuro, a palavra é solidariedade. Sim, explica um pouco por que é essa palavra que vem à sua cabeça. Porque é o seguinte, não é possível você ser feliz dentro de uma gaiola de ouro. Você não é feliz dentro de um local onde que você precisa de segurança, grade, câmera, alarme. Ninguém é feliz desse jeito. Ou seja, você só é feliz quando você pode andar livremente num parque, livremente numa rua, livremente em qualquer lugar e voltar. Agora, para isso, há necessidade de haver solidariedade. E a solidariedade significa o quê? Uma condição de vida boa para as pessoas, para que as pessoas possam, então, viver de uma maneira solidária, de uma maneira, acima de tudo, com a solidariedade humana. Perfeito, concordo com você. Bom, essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do nosso Heródoto Barbeiro. Muito obrigada, Heródoto, um prazer falar com você sempre e bater esse papo com você. Volta logo, tô com saudade. Muito obrigado. Um grande beijo em todo mundo aí.
Obrigada, até a semana que vem. E lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você no r7.com/podcast. Tchau, tchau.